A gente vai para outro jogo, o jogo do poder lá em Brasília, que envolve o poder executivo, o legislativo, o judiciário. Tem um pano de fundo que é o IOF, tem inúmeras outras causas e o Rafael Procópio está conosco. Fala, Procópio, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Excelente quarta-feira para vocês, para todos que estão nos Procópio. acompanhando. Movimentação política em Brasília, como sempre, pegando fogo, principalmente por conta da questão do IOF. Há algumas semanas o governo editou aquela medida provisória e também publicou um decreto trazendo mudanças nesse imposto, principalmente com um aumento aí na tributação. O Congresso Nacional se moveu contra essa questão, inclusive com apoio de partidos da base do governo, e derrubou essas medidas do governo através de um decreto legislativo. E o novo capítulo dessa situação toda é que a Advocacia Geral da União já recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada deste decreto que aumentou o IOF. O presidente Lula falou hoje mais cedo em uma entrevista à TV Bahia, afiliada à Rede Globo, que ele defendeu, na verdade, essa judicialização do IOF e negou qualquer tipo de rivalidade com o Congresso Nacional, pregando que esse tipo de medida por parte do Poder Executivo é uma forma de garantir a governabilidade do presidente da República. Agora há pouco, ao chegar para um evento do Mercosul lá na Argentina, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa questão do IOF não é nem econômica e nem política, mas jurídica. E, portanto, defendeu aí essa parte que o governo federal, que o Poder Executivo está fazendo de judicializar toda a questão do IOF. E também lá em Portugal, naquele evento que ficou conhecido como Gilmar Palusa, o ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu mais diálogo entre os poderes para poder resolver essa situação do IOF. E a gente citou agora há pouco a questão do Mercosul, tem algumas novidades já, porque o presidente Lula chega à Argentina nesta quarta-feira para participar amanhã, quinta, da cúpula do Mercosul. Esse encontro, pessoal, marca, entre outras coisas, a passagem da presidência do Bloco Econômico da Argentina para o Brasil. E essa é a primeira visita de Lula à Argentina desde a posse de Javier Milei, e não há, pelo menos até então, encontros marcados entre esses dois. Por outro lado, pessoal, Lula recebeu, na verdade, o aval da Justiça Argentina para visitar a ex-presidente do país, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar. Antes do presidente Lula chegar, membros, como eu disse, do governo brasileiro já estão na Argentina finalizando alguns trabalhos. Tivemos essa fala do ministro Fernando Haddad agora há pouco, citando especificamente o IOF, mas tem alguns trabalhos sendo feitos com os outros ministros das mesmas pastas de outros países, principalmente os países signatários do Mercosul. E até então, a principal situação resolvida está na conclusão do acordo de livre comércio do Mercosul com os países da EFTA, que são Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. E dentro disso tudo, o presidente Lula afirmou durante essa semana que antes de finalizar a presidência do Brasil no Mercosul, vai finalizar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Essa que é uma das principais bandeiras do presidente Lula desde que voltou ao poder em 2023. Muita coisa acontecendo, alguns assuntos que acabam esbarrando uns nos outros, e a gente segue de olho daqui de Brasília, pessoal, em tudo que acontece nos três poderes e também tudo que vai acontecer lá na Argentina com a representação brasileira no Mercosul. Valeu, Procópio. Nessa entrevista à TV Bahia, o presidente da República foi perguntado: não há outra saída que não seja a judicialização do IOF? O presidente respondeu: não. Deixa eu te responder uma coisa. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma tormenta desnecessária. O presidente da República tem que governar o país e decreto é uma coisa do presidente. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem alguma coisa que possa ferir muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor IOF, sim, e nós não estamos propondo aumento de imposto, nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação e da saúde. Houve uma pressão das bets, houve pressão das fintechs, não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, que acham um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso, eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. Se eu não entrar com um recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país. Esse é o problema, cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. O erro, na minha opinião, foi o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Motta. O
presidente da Câmara, tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar se tem um rompimento com o Congresso. Não, o presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem. Eles têm os seus direitos, eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve parte do discurso não, da resposta do presidente da República acerca desse assunto, viu, Zaidan? Bom, Ronald, quando o Lula disse que não sabe se o mercado financeiro fez pressão, a pressão foi explícita, pública, né? Não é que não sei, talvez tenha feito. Não, fez publicamente, sem qualquer preocupação em fazer aquilo às escondidas, né? Pelo contrário, subiram no monte e com alto-falantes e megafones disseram que eram contra agentes do mercado financeiro. E não só do mercado financeiro, mas da Febraban, porque são coisas distintas, né? Segundo ponto, por que esse assunto vai para o Supremo? É interessante, Ronald, que o governo está mexendo em alíquotas do IOF. Essa é uma decisão que cabe exclusivamente ao Executivo. Então, isso é estabelecido, inclusive constitucionalmente, porque é um imposto regulatório. Ele tem a função de regular o mercado, a oferta de moedas estrangeiras e assim por diante. No projeto original havia a ideia de taxar transações no exterior. Isso foi retirado. Esse foi o recuo do governo quando houve aquela gritaria logo depois do Haddad fazer o anúncio. E aí o governo recuou rapidamente. Bom, se há um direito do Executivo, só do Executivo, por que então o Congresso fez um decreto legislativo derrubando o decreto executivo? O Congresso sabe que esse é um direito do Executivo, mas alega que houve um desvio de finalidade assumido publicamente pelo Haddad, quando falou em arrecadação, em buscar uma maneira de conseguir atingir a meta das contas primárias, zerar as contas primárias. Como já dissemos aqui, uma corda que o próprio Haddad fez e colocou o pescoço dele e do governo. Mas esse é um outro ponto. Então, é isso que tem de ser discutido no Supremo. Não é se é direito do Executivo mexer nas alíquotas de IOF. Esse é um direito claro, não há nem discussão. Se fosse só isso, eu acho que o Supremo nem iria analisar o caso. Mas há o argumento de que houve desvio de finalidade, que queriam usar essa modificação na alíquota para arrecadação e não para regulação. Ora, são 3 ações, Ronald. Por que fica com o Alexandre de Moraes? Porque isso ficaria com o Gilmar Mendes. Só que já existiam 2 ações com relatoria do Alexandre de Moraes. Uma do Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, contra o decreto do governo. E uma outra ação do PSOL, contra a derrubada da medida, portanto, contra o decreto legislativo. Essas 2 ações com Alexandre de Moraes. Quando a AGU entra, o sorteio aponta Gilmar. O Gilmar vai ao Barroso e diz: não, já existem 2 ações sobre o mesmíssimo assunto que estão com Alexandre de Moraes. Corremos o risco de decisões conflitantes. Ele diz uma coisa, eu digo outra, ele decide uma coisa, eu decido outra, e aí? Então é melhor ficar tudo com ele. E assim foi feito. Fica tudo com Alexandre de Moraes, que terá, claro, no final das contas, a decisão valerá para as 3 ações, né? Você pode ter um aspecto ou outro abordado em uma ação que não está abordado na outra ação. Mas o cerne do assunto é o mesmo, então a decisão dele valerá para essas
3 ações. Mas, basicamente, o que se discute é isso. Se houve desvio de finalidade. Porque é ridículo discutir o direito do Executivo de modificar a alíquota de IOF. Essa é uma disposição legal incontestável. O que o Supremo decidirá é se houve ou não desvio de finalidade, Ronald.